Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. No prazo de 1 ano, Portugal decide o seu futuro em mais 2 eleições, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt, agora com 40€ de desconto. Nova semana, nova viagem pelos 5 continentes na Rádio Observador. Vamos, no fundo, analisar os temas que estão a marcar a atualidade e a geopolítica internacional. Eu sou João Costa e Silva, comigo está o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, seja muito bem-vindo. Esta semana estás a falar-nos dos Açores, menos 1 hora. Como estão as coisas em Angra do Heroísmo? Olá a todos, obrigado. Sim, estou aqui na terceira, estou em Angra e tenho estado também na Praia da Vitória. Estás muito bem, portanto. Exato, numa conferência dos 40 anos da Fundação Luso-Americana, que é um resultado direto, enfim, da existência da Base das Lajes e desta longa cooperação entre os Estados Unidos e Portugal. E pronto, realmente eu gosto sempre muito de vir aos Açores, não é? Mas é também importante recordar que realmente nós somos um país arquipelágico. Os Açores têm um papel central e têm um papel central no Atlântico, nomeadamente no Atlântico Norte. Representam mais de metade do mar português, e portanto é realmente é uma zona estratégica crucial para esta ligação entre a Europa, a América e o resto do mundo. E nomeadamente, por exemplo, estas operações recentes dos Estados Unidos contra o Irão não teriam sido possíveis sem o apoio, por exemplo, de infraestruturas como a presença americana na Base das Lajes. E também um aspecto crucial é percebermos que realmente temos aqui muitos recursos potenciais a explorar. Há, aliás, uma iniciativa importante de extensão da plataforma continental que ainda aumentaria significativamente, no fundo, os recursos potenciais, mas temos de evitar que isto seja uma espécie de novo mapa cor-de-rosa, daquele mapa do período colonial, em que nós reclamávamos quase metade da África, mas estávamos muito longe de ter meios para isso, e depois, obviamente, não ficámos ficámos com muito menos, e mesmo isso tivemos dificuldades em controlar ou explorar, e portanto aqui é evitar uma espécie de mapa azul, ou seja, é crucial realmente fazer os investimentos necessários, inclusive às vezes em parcerias com outros países, mas para conhecer, para reconhecer, para explorar e depois também para vigiar e defender este amplo território marítimo. E que seja uma boa estadia para ti que estás por aí nos Açores. Entretanto, nós vamos ter de dar aqui atenção a outros temas, neste caso começamos por uma situação cada vez mais dramática em Gaza, que nos chega através das notícias, mas também na principal cidade de Darfur, no Sudão. Bruno, o que é que tens a dizer sobre este escalar da situação? Bem, é realmente dramático. Tivemos notícias de que a intenção de Israel é, no fundo, ter uma operação na cidade de Gaza ainda numa escala maior do que aquilo que tem acontecido. Portanto, o sinal parece ser ainda só por si só já é preocupante? Sim, ainda com menos preocupação. Portanto, no fundo, aquilo que está a ser dito é com ainda menos preocupação com a questão dos civis. E, portanto, isso obviamente tem um objetivo, que é, no fundo, levar as pessoas a saírem. Mas de facto isso em si mesmo cria novos problemas em termos de onde é que se vão instalar, com que condições. Portanto, certamente vai agravar a crise humanitária, além do efeito direto a este efeito indireto dramático. Apesar de tudo, eu diria, isto não é desvalorizar a questão de Gaza. Apesar de tudo, Gaza tem mais atenção e mais reação do que o Sudão. Ou seja, ao mesmo tempo temos esta guerra civil no Sudão que se prolonga desde 2023. Temos um dos movimentos que está envolvido na guerra civil, que no fundo surge como disputas entre os grupos militares que fazem o golpe militar em 2021, que também é algo típico nos golpes militares, no fundo haver novos golpes ou disputas entre quem entretanto tomou o poder pela força, disputas pela força entre esses grupos. É um dos dramas, um dos problemas dos golpes militares, é que se derruba o poder pela força, ou se conquista o poder pela força, nada impede outros de tentarem fazer a mesma coisa. Mas o problema aqui deste grupo, da Força de Reação Rápida, é que basicamente é uma reconversão, ou um novo nome, ou uma formalização, a criação, no fundo, pelas Forças Armadas, de um monstro que acaba por entrar em choque com as próprias Forças Armadas. Esta Força de Reação Rápida são os antigos Janjaweed, ou seja, é um grupo que é internacionalmente
condenado por atos de genocídio, precisamente no Darfur, e portanto temos a maior cidade do Darfur, Fashoda, cercada há meses, em situação cada vez mais difícil, e há todos os sinais de que, se vier a cair, pode haver ali um risco muito sério de massacre, e aí realmente não parece haver nem grande atenção, nem grande reação da parte da comunidade internacional. Eu não estou a dizer que é fácil, como também digo a mesma coisa em relação a Gaza, não estou a dizer que cabe aos europeus resolver a questão, acho que isso não faz nenhum sentido no mundo atual, em que a Europa tem um peso muito mais limitado do que no passado, mas realmente acho que é importante pelo menos apontar, sinalizar o problema e esperar que alguma coisa se faça mais. Apesar de tudo, no caso de Gaza, como eu digo, há algumas reações a esta tendência crescente para reconhecimento formal do Estado da Palestina. Não me parece que isso vai ter um grande impacto positivo ou que faça muito sentido, mas, por exemplo, houve uma suspensão parcial do acordo comercial de associação entre a União Europeia e Israel, mais sanções para mais gente e mais pesadas para alguns responsáveis israelitas que defendem, no fundo, medidas mais extremas, inclusive de limpeza étnica, pelo menos dos palestinianos. E, portanto, tudo isso me parece que vai no sentido certo. Agora, temo que, apesar de tudo, não seja suficiente, sobretudo se não houver aqui uma mobilização muito mais forte, robusta dos Estados Árabes moderados, dos Estados Árabes mais ricos, que têm feito grandes promessas de investimento, por exemplo, nos Estados Unidos, ou de compra de armamento. Mas é preciso concretizar. É preciso que eles façam depender essa concretização de, por exemplo, os Estados Unidos fazerem uma pressão muito mais forte do que têm estado a fazer sobre Israel, do que parecem estar dispostos a fazer sobre Israel, e realmente também não vemos sinais disso. Portanto, parece-me que Gaza tem muito mais visibilidade, mas a ação não está a ser muito eficaz. Em relação ao Sudão, praticamente nem sequer existe nem uma coisa nem outra, infelizmente. E Bruno, ainda sobre esta dimensão de defesa, destaque para a Arábia Saudita, que assinou um acordo de defesa mútua com o Paquistão. No momento em que estamos, pergunto-te qual é a importância deste acordo, até porque o Paquistão, inclusive, já admitiu expressamente a dimensão nuclear do acordo com a Arábia Saudita, e também se calhar é por isso que torna isto tão relevante, não é? Sim, há aqui, digamos, uma ligação muito direta entre isto, entre este anúncio e o ataque israelita ao Qatar. Ou seja, nós muitas vezes ouvimos dizer, atenção, cuidado, que Israel é um Estado, atenção, que a Rússia é um Estado nuclear, é uma potência nuclear, mas não ouvimos isso muito frequentemente em relação a Israel, mas também é verdade. Israel também é uma potência nuclear, e também não ouvimos muitas vezes isso em relação ao Paquistão, mas é outro dado muito importante, quer a Índia, quer o Paquistão, são também potências nucleares, e portanto, no fundo, aquilo que foi aqui muito claramente dito, nomeadamente pelo Paquistão e pela Arábia Saudita, isto é, no fundo, aquilo que nós chamamos, em termos técnicos, digamos, de estratégia nuclear, é uma dissuasão alargada, extended deterrence. No fundo, é a ideia de que o chapéu nuclear, foi exatamente assim que a questão foi colocada por responsáveis sauditas, o chapéu nuclear paquistanês vai passar a cobrir também a Arábia Saudita. E, portanto, é um sinal claro de que, digamos, o facto de Israel ser uma potência nuclear não deve levar a pensar que pode fazer tudo e que isso não terá algum tipo de retaliação mais eficaz. E, portanto, de facto, desse ponto de vista é bastante fácil de explicar. Mostra o efeito estabilizador que esta escalada do conflito está a ter no conjunto da região. Também reflete uma longa cooperação, portanto há aqui um histórico muito longo. No fundo, não é propriamente uma grande surpresa, porque realmente o programa nuclear iraniano, o programa nuclear do Paquistão foi resultado de uma cooperação muito estreita com a Arábia Saudita, que recua até ao período da própria independência do Paquistão, logo em 1947. No próprio comunicado é referido isso, uma parceria que remonta à independência do Paquistão, mas em vários momentos-chave, de facto, a Arábia Saudita deu um sinal forte de apoio, não só diplomático, mas inclusive financeiro. Por exemplo, quando o Paquistão faz o seu primeiro grande teste nuclear, de facto é a Arábia Saudita que basicamente banca isso. Era sabido que haveria sanções importantes, inclusive dos Estados Unidos, e são os sauditas que basicamente oferecem 50 mil barris de petróleo, oferecem, portanto, a preço zero,
para, no fundo, ajudar a economia paquistanesa nessa situação, e obviamente esses favores pagam-se, ou seja, havia sempre esta ideia de que isto significava que a Arábia Saudita tinha aqui uma ligação umbilical ao programa nuclear paquistanês. E, portanto, isto no fundo é uma confirmação pública disso, mas é relevante. Estas coisas também pode ser que tenham um lado mais simbólico, mas desse ponto de vista é relevante. Claro, não quer dizer que resolva todos os problemas de segurança da Arábia Saudita, mas é um sinal forte realmente que esta parceria está para durar, e que significa realmente que os paquistaneses têm aqui um compromisso forte com a segurança da Arábia Saudita. Também resulta, obviamente, de outra coisa, que é um pouco o vazio de poder criado pela retirada, pelo retraimento um pouco caótico dos Estados Unidos de várias partes do mundo, e esta ideia de que não se pode contar muito com garantias de segurança por parte de Donald Trump, que é uma questão que também já falámos aqui várias vezes. Exatamente. Nós agora vamos continuar a focar aqui nos conflitos, mas vamos desta vez até à Ucrânia. Falamos de exercícios russos Zapad e da proposta da Polónia em ter uma zona de defesa aérea ativa. Destaca ainda, Bruno, para a União Europeia, que está aqui a estudar formas de usar os ativos congelados da Rússia para apoiar a Ucrânia. É uma medida que, no fundo, iria ajudar imenso as finanças de Kiev, talvez até transformá-las, mas que arrisca a ser assim uma fonte de maior choque com Moscovo. Faz sentido que assim seja, assumir este risco, que podemos assumir como grande para a estabilidade da Ucrânia? Bem, por um lado é esta questão dos exercícios Zapad, que aludimos brevemente na semana passada. Porque é que há tanta atenção a este tipo de exercícios? Não é propriamente pelos exercícios em si, é porque no passado a Rússia, como sabemos, usou supostos exercícios militares, ou melhor, reais exercícios militares, para ir muito para além disso, ou seja, para no fundo preparar, montar, posicionar forças para a invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022. Não me parece que se justifique daí pensar, bem, isto queria dizer que este exercício não dá lugar a uma invasão, ou vão dar, não há nenhum sinal disso. Vão ser numa escala relativamente limitada, porque precisamente a Rússia está envolvida num conflito, como sabemos, muito desgastante, muito custoso para a Ucrânia, mas também para a Rússia na Ucrânia, portanto, mas de facto pode ser usado para criar, para fazer pressão, para criar incerteza, sobretudo quando combinado com coisas como estes incidentes com drones, com aviões russos que entram no espaço aéreo da Estónia, com drones que entram na Polónia, dezenas de drones. Portanto, há claramente aí uma intenção da Rússia de demonstrar força, de destabilizar, procurar condicionar, de chantagear, no fundo, os países aliados da NATO, porque a verdade é que nós podemos ser críticos do nível de apoio, achar que o apoio ocidental devia ser ainda maior à Ucrânia e mais eficaz, mas a verdade é que, do ponto de vista russo, o que é, digamos, a grande desilusão, o grande problema é que, ainda assim, é muito mais forte, muito mais durável, por grande parte dos países ocidentais, com poucas exceções que são relativamente irrelevantes, como a Hungria ou a Eslováquia, do que a Rússia alguma vez pensou, e isso tem sido crucial para aguentar a Ucrânia, inclusive agora, este apoio reforçado dos europeus para tentar compensar o desinteresse norte-americano e tentar levar também os Estados Unidos a pelo menos manter algum fornecimento de armamento à Ucrânia. E, portanto, claramente isso é algo que a Rússia quer tentar perturbar de alguma forma. Por exemplo, a intrusão de drones não é por acaso que é feita sobretudo no sul e na zona, nomeadamente no aeroporto, que é mais usado para o apoio logístico à Ucrânia. A Polónia é uma grande plataforma para o apoio, para o envio de armamento, todo o tipo de apoio de munições, etc., para a Ucrânia. A resposta polaca, do meu ponto de vista, vai no sentido certo. Já aqui falámos disso várias vezes. A questão de uma defesa aérea avançada, ativa. Parece-me que isso é crucial realmente para evitar que estes incidentes multipliquem, porque claramente até aqui a Polónia tem mostrado grande contenção e os países ocidentais têm, os aliados da NATO têm mostrado grande contenção. O resultado tem sido a multiplicação deste tipo de incidentes. Portanto, claramente é preciso ser mais robusto. A Polónia fez outra coisa que também parece ter alguma eficácia, que é bloqueou, basicamente parou o trânsito ferroviário entre a Bielorrússia e a Polónia. Isso significa que cortou a linha ferroviária que liga a China à Europa, e que é muito importante, por exemplo, para o comércio eletrónico chinês. Exatamente. Os comboios são mais caros do que os navios, mas são bastante mais rápidos
e obviamente muito mais baratos do que os aviões, portanto são muito importantes para esse género de comércio. É uma forma indireta de fazer pressão sobre a Rússia. E depois esta questão também de usar os ativos congelados, ou seja, mostrar que este tipo de provocações vai ter como consequência não a redução de apoio, mas haver mais consenso para medidas que até aqui não se tomaram e que mostravam alguma contenção. Por exemplo, a questão dos ativos congelados russos, centenas de milhares de milhões de euros, e isso realmente cria alguns problemas legais, jurídicos, etc. Mas aparentemente encontrou-se aqui uma fórmula que é, no fundo, usar isso para fazer uma espécie de empréstimo à Ucrânia que será utilizado a Ucrânia depois irá pagar esse empréstimo, mas apenas quando receber reparações da Rússia, ou seja, quando a Rússia pagar a destruição que está a causar, violando a lei internacional na Ucrânia. E, portanto, no fundo é uma forma de dizer, não, nós não estamos a alterar, digamos, a posse, unilateralmente a posse destes bens, eles continuarão a ser russos, mas a Rússia só pode mexer neles para pagar à Ucrânia reparações. E, portanto, acho que isso parece uma boa solução criativa que resolve alguns dos problemas, dos receios legítimos de alguns países que diziam, bem, mas isto legalmente, os bens estão sobretudo em países como, por exemplo, a Bélgica, bem, isto vai-nos criar problemas muito sérios, até depois da atração de capitais. Acho que isto é uma fórmula engenhosa de resolver essa questão e seria crucial realmente para libertar enormes recursos e para dar um sinal muito forte que a Rússia não pode pensar que o tempo trabalha necessariamente a seu favor ou que o desinteresse americano significa que a guerra na Ucrânia está ganha para a Rússia. Portanto, acho que é um sinal muito forte em várias dimensões, nesta dimensão de defesa aérea avançada, dos ativos, até deste corte da ferrovia. É um sinal forte que realmente vai haver retaliação robusta a este tipo de tentativa da Rússia, no fundo, de usar estes incidentes para condicionar os europeus. E Bruno, nós temos aqui cerca de 3 minutos até o nosso intervalo para as notícias. Vamos falar de alguém que é protagonista, assíduo nos 5 continentes, Donald Trump. O presidente norte-americano está no Reino Unido para uma visita de Estado. Já o tinha feito em 2019 e também se congratula muitas vezes por isso. Aqui, de uma forma bastante resumida, vamos dar destaque ainda a este tema na segunda parte. Que tipo de visita oficial é esta e qual é o real significado também? Bem, no fundo, uma tentativa dos britânicos de fazerem algo que fazem muito bem, que é usar o seu soft power, o poder de atração, se quisermos o fascínio em muitas partes do mundo, mesmo em muitas repúblicas, pela monarquia britânica, para realmente ter aqui um grau de influência, de boa vontade maior. E, portanto, isto é... Obviamente visitas de Estado, ou seja, visitas mais formais existem noutros países, mas realmente os britânicos, eu diria, fazem isto melhor, não é? Com mais pompa, com mais circunstância, isto em parte é um pouco uma tradição inventada, que é uma coisa interessante. Estas visitas são bastante raras, até basicamente ao reinado da Isabel II, portanto é a rainha Isabel II que basicamente vai ser a grande protagonista da aposta neste aspecto. Provavelmente significa também quando a Grã-Bretanha pede algum do seu poder duro, do seu poder militar e económico, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, tende a apostar mais nestes aspectos, não é? Mas realmente faz isso com relativa eficácia. Por exemplo, no caso de Portugal, foi usado para sinalizar o apoio britânico também à transição portuguesa, uma visita de Estado do Presidente de Anos. Obviamente é utilizada para, no fundo, olear esta relação especial com os Estados Unidos. No caso de Donald Trump é alguém que é muito imprevisível em muitos aspectos, mas claramente é alguém que gosta muito, digamos, da pompa e circunstância, dos dourados. Portanto, é alguém que é muito suscetível, digamos, a este lado da diplomacia britânica, e claramente os britânicos acharam que valia a pena voltar a apostar nisso. Geralmente acontece uma vez, porque são viagens, digamos, muito custosas, que exigem alguma preparação, alguma logística mais pesada, não são simples viagens de trabalho. Mas claramente os britânicos acharam que valia a pena. Vamos ver agora quais são os resultados práticos. Para já apareceu o anúncio de um acordo no campo tecnológico, mas, por exemplo, há grandes incertezas mesmo nessa área sobre se as relações serão assim tão boas e tão fiáveis. Há uma grande pressão norte-americana para desregulação, alterações nas regras, inclusive também de impostos, etc. Portanto, vamos ver se esta compra de boa vontade é durável ou se é uma coisa de curto prazo. Bruno, vamos fazer aqui só uma curta pausa, já voltamos e a seguir também o destaque a abrir a segunda parte
são os Estados Unidos. Até já. Novo Cupra Tavascan 100% elétrico. O SUV Coupé com autonomia em cidade até 693 km, combinada até 569 km e carregamento rápido dos 10 aos 80% em apenas 28 minutos. O impulso que leva o seu negócio mais longe. Por 450 € mês mais IVA, sem entrada inicial. Renting para empresas INI. Novo Cupra Tavascan. Acelere a ambição. Estamos de regresso para a segunda parte do 5 Continentes na Rádio Observador. E Bruno, terminamos a primeira parte a falar de Donald Trump. Vamos continuar, mas agora vamos juntar aqui outros protagonistas. Depois de Colbert, dá-se agora também o afastamento de Jimmy Kimmel, algo que foi muito comentado nos Estados Unidos e até com alguns humoristas norte-americanos a mostrarem-se solidários com o humorista, inclusive até a abrir programas e a falar deste comediante. Ainda assim, foi algo que parece não ter perturbado a visita de Estado de Donald Trump ao Reino Unido, e eu pergunto-te se isto é meramente estranho ou nem por isso. Não, acho que não é estranho, ou seja, acho que no fundo não é estranho esta dimensão de falta de reação externa, ou seja, este é realmente um problema sério, que é o que é que os aliados históricos, tradicionais, as outras democracias constitucionais, pluralistas, comprometidas com a liberdade de expressão, farão havendo uma crise constitucional séria nos Estados Unidos. Bem, e a resposta, a mim, parece-me evidente, é não vão fazer grande coisa, ou seja, no fundo foram os americanos que escolheram Donald Trump, ele tem toda a legitimidade como presidente, eventualmente não terá legitimidade para fazer tudo, nem legalmente terá poderes para fazer tudo, mas isso é um problema que terão de ser as instituições americanas a resolver. Os países europeus não sentem ter influência, poder, até seria provavelmente contraproducente, não só nas relações bilaterais, não só em termos diplomáticos, mas até em termos das dinâmicas internas norte-americanas, estar aqui, no fundo, a pronunciar-se abertamente sobre isso. Espero, em todo caso, que aproveitem, eventualmente, um ou outro líder europeu com mais poder e com mais, por exemplo, o presidente Macron, para lembrar os Estados Unidos, voltarem àquele registro do vice-presidente Vance, que veio cá dar lições na Conferência de Segurança de Munique sobre liberdade de expressão, para lembrar aos americanos que é melhor não darem lições sobre esse género de coisas, não é? E tratarem das questões internas, das suas questões internas, e deixarem as questões internas dos outros para os outros, mas realmente não me espantou que isso tivesse acontecido. Ou seja, os britânicos não investiram tanto numa viagem de Estado para melhorar relações e conquistar a boa vontade de Donald Trump para depois ir estragar isso formalmente, ou seja, na dimensão diplomática formal. Obviamente houve protestos, mas isso também já era esperado. Houve protestos sobretudo em Londres e a viagem, aliás, decorreu, exatamente, mas a viagem decorreu em grande parte fora de Londres, nomeadamente em Windsor, que fica nos arredores de Londres, e portanto... Ou seja, esse burburinho quase que não chegou a incomodar Trump, na realidade, não é? Exatamente, e isso obviamente foi deliberado da parte dos britânicos, que já sabiam que haveria protestos, possivelmente haveria mais uma razão para protestos, algo mais na política americana que suscitaria protestos, e portanto, no fundo, isso já estava acomodado. Em relação ao que aconteceu, realmente é algo sem precedentes, na história norte-americana, ou seja, haver aqui uma pressão direta de instituições do Estado para órgãos de comunicação, no fundo, suprimirem, cancelarem, censurarem certos autores. Isto é feito através, no fundo, da entidade que nos Estados Unidos dá as licenças televisivas e as pode cancelar, e portanto houve uma ameaça aberta que isso aconteceria. Não quer dizer que no passado não tivesse havido períodos em que houve pressão sobre a liberdade de expressão, houve pressão sobre as empresas para censurarem na prática, despedirem, não empregarem, não contratarem certas pessoas. O caso do macartismo é muito conhecido nos anos 50, a questão do comunismo, da ameaça comunista, e portanto não poder haver comunistas ou simpatizantes de comunistas ou pessoas que se achavam que eram comunistas
fazer filmes ou na televisão, etc. Mas isso, de um modo geral, era feito, apesar de tudo, de forma mais discreta, por um lado, e havia acusações formais contra essas pessoas, não é? Havia, apesar de tudo, uma carta ainda dava alguma oportunidade às pessoas de irem ao Congresso responder se eram ou não eram comunistas e porque é que não queriam responder ou porque é que não eram. Portanto, aqui, é de facto algo diferente. Parece-me estar em evidente tensão ou contradição com a tradição norte-americana, que é muito mais, se quisermos, muito mais comprometida ainda com a liberdade de expressão tradicionalmente do que na Europa. Basicamente, a primeira emenda da Constituição, e não é por acaso que é a primeira, no fundo constitui esta série de emendas, das primeiras emendas constitucionais, são até uma condição para a Constituição ser aprovada por alguns Estados, são chamados Bill of Rights, no fundo, uma listagem de direitos fundamentais. O primeiro é precisamente este da liberdade de expressão e basicamente ele é entendido como garantindo praticamente tudo, ou seja, nós temos associações de defesa da liberdade de expressão nos Estados Unidos que defenderam neonazis, o direito dos neonazis de defender o nazismo. Portanto, não existe, por exemplo, na Alemanha, uma proibição de abertamente promover o nazismo. Portanto, basicamente a única coisa que é proibida é a promoção direta da violência, não é? Portanto, apelar diretamente à violência. E realmente, acho que Jimmy Kimmel, enfim, pode ser muito questionado o que ele disse, mas não parece que se possa dizer que seja algo desse tipo e, portanto, realmente parece haver aqui uma contradição evidente com isso, uma hipocrisia no sentido que o próprio Donald Trump, muitos dos seus apoiantes, a começar pelo vice-presidente, pareciam ser pessoas muito comprometidas com a liberdade de expressão, muito críticas da cultura de cancelamento, agora estão ativamente mas na prática promover, não é? Exatamente, estão ativamente a promover o cancelamento de pessoas que dizem coisas eventualmente até altamente criticáveis sobre o Charlie Kirk, a dar a entender que de alguma forma ele seria, digamos, uma vítima das suas próprias palavras, etc. Isso a mim parece-me absolutamente inaceitável e altamente criticável. Mas enfim, mas as pessoas antes diziam tudo se deve poder dizer, não podemos estar a despedir pessoas porque são racistas ou porque são isto ou que são aquilo. Parece haver, até dando lições à Europa de como se devia fazer, parece-me haver aí uma contradição evidente, portanto um sinal de hipocrisia. Agora, isto corresponde realmente àquilo que me parece que sempre foi, ou sempre seria, a agenda de Donald Trump no segundo mandato, ou seja, de facto uma agenda de concentração de poderes, de condicionamento da oposição, com todos os riscos que isso implica. Portanto, devemos ver até onde é que isso irá, que tipo de reação é que vai existir. Para já, aquilo que parece evidente é que, por exemplo, grandes empresas preferem manter os seus negócios e ter garantias de um bom relacionamento com a administração do que arriscar entrar em choque com a administração e ter de recorrer à via legal. Muitos dos especialistas nos Estados Unidos, muitos dos juristas nos Estados Unidos dizem que se isto fosse a um tribunal, evidentemente seria rejeitado por causa da violação da primeira emenda, mas a questão é, se a empresa nem sequer chega a esse ponto e desde logo despede a pessoa, bem, nem chega a haver esse teste, não é? Portanto, essa proteção legal na prática torna-se irrelevante e vai haver aqui um grau maior de autocensura. E o certo é que o talk show de Jimmy Kimmel na estação norte-americana ABC foi suspenso com efeitos imediatos e não tem aqui data prevista para regressar. Bruno, nós entretanto vamos nos manter, e já que estamos a falar de Trump e desta visita de Estado, houve aqui uma remodelação significativa no governo britânico e também o afastamento do embaixador nos Estados Unidos. Isto é relevante também tendo em conta o timing em que foi feito e tendo em conta estas questões todas que estivemos aqui a falar ainda há pouco? Sim, ou seja, o primeiro-ministro britânico, que é um primeiro-ministro de esquerda, não é? O Keir Starmer, consegue ser ainda mais impopular do que Donald Trump. Ou seja, Donald Trump está à volta dos 34% da aprovação e Keir Starmer está à volta dos 24% da aprovação. Teve uma crise muito séria. A sua vice-primeira-ministra, que era alguém muito popular, Angela Rayner, teve um problema, digamos, fiscal, uma confusão fiscal, e portanto foi forçada a admitir-se, mas o problema claramente ia para além disso e portanto o Keir Starmer aproveitou para uma remodelação muito mais ampla do seu governo, inclusive com a substituição do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que passou a vice-primeiro-ministro, mas entrou uma nova Ministra dos Negócios Estrangeiros. Portanto, há claramente aqui uma vontade grande de refrescar o governo britânico.
E é extraordinário, porque apesar de tudo o governo tem, digamos, tem alguns meses de duração. Tem pouco tempo. Portanto, tem pouco tempo de duração. Portanto, portanto, realmente sofreu um desgaste muito forte e estava a precisar de ser refrescado. E, portanto, isso realmente é relevante. Em cima disso, ainda teve esta questão de que realmente o embaixador britânico nos Estados Unidos, neste momento, era alguém de nomeação política. Isso acontece com bastante frequência, sobretudo para a embaixada na capital norte-americana. E, portanto, muitas vezes o Primeiro-Ministro quer alguém com um perfil político mais forte, alguém que tenha também uma maior confiança pessoal e que consiga ter até um estatuto, uma visibilidade maior nos Estados Unidos, um acesso mais fácil à Casa Branca. E, portanto, o Lord Mandelson cumpria muito bem esse papel. Foi um embaixador muito eficaz, de acordo com a maior parte dos analistas, mesmo aqueles que defendiam que ele realmente tinha de sair, tendo em conta aquilo que veio a lume em termos de e-mails de solidariedade para com Epstein, já depois de ele ter sido condenado, digamos, por pedofilia. E, portanto, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, achou que realmente não podia manter, apesar dele ter feito um bom lugar, não podia manter, à luz do escândalo, não podia manter. Portanto, foi um mau timing, no fundo foi uma distração. Isto seria uma ocasião também para o governo, para Keir Starmer brilhar um pouco. Muitas vezes acontece isso, os primeiros ministros ou os presidentes que estão em dificuldades internas recorrem a cimeiras, à diplomacia, para, no fundo, procurar recuperar alguma iniciativa e ter um bocadinho melhor imprensa, mas neste contexto isso ainda assim é assombrado por esta demissão. Obviamente o embaixador britânico esteve muito nos Estados Unidos, esteve muito envolvido na preparação da viagem, mas isso não foi suficiente realmente para lhe salvar o lugar. Portanto, ao fim realmente de um ano, o governo britânico está claramente em dificuldades. Ironicamente, não está em dificuldades com o governo norte-americano, aparentemente, ou seja, havia também esse receio que Donald Trump, obviamente, não tem grande estima, apreciação pela esquerda em geral, pelo Partido Trabalhista Britânico. Ainda por cima houve umas notícias de que havia trabalhistas a ajudar na campanha de Kamala Harris, e Trump mostrou-se muito insatisfeito com isso. Portanto, havia algum receio de que isso pudesse azedar com consequências sérias para uma Grã-Bretanha que está mais isolada, está fora da União Europeia, no relacionamento com os Estados Unidos. E, portanto, realmente aí há que reconhecer, o governo britânico tem sido bastante eficaz, conseguiu um acordo comercial que em termos relativos é dos menos maus, e de facto não parece ter havido aqui um custo significativo neste relacionamento com Donald Trump. O custo tem sido realmente uma aposta muito grande, digamos, nesta dimensão de elogios, de procurar o mais possível, no fundo, apostar no ego de Donald Trump e de facto evitar os choques frontais com Donald Trump, mas realmente não se concretizou essa expectativa mais negativa de que este governo trabalhista que tem um ano pudesse ser aqui um problema no relacionamento com os Estados Unidos. E Bruno, nós agora vamos virar as atenções para a Ásia, para dois países, Nauru e Papua Nova Guiné, que afinal não vão assinar ainda os acordos de segurança com a Austrália, aparentemente, e diz-se por causa da pressão da China. Bruno, importa perguntar, tu sendo um especialista, o que é que se passa no Pacífico para esta questão? Bem, nós tentamos estar relativamente atentos aos diferentes continentes, às vezes com mais atenção uns aos outros. E às vezes não dá para ir a todos os assuntos. Exatamente. Também. Exatamente. A Oceania sofre sempre um bocadinho, não é? Por comparação, enfim, tem muito menos estados, muito menos população, etc. É um pouco a nossa justificação, mas realmente eu várias vezes tenho procurado chamar a atenção que estes 18 estados, pequenos estados insulares do Pacífico, a maior parte deles pequenos estados insulares, há 2 ou 3 grandes exceções, mas realmente são cada vez mais um palco, um xadrez geopolítico, disputa de influência, de presença económica, militar da China, dos Estados Unidos e da Austrália, sobretudo. E realmente a Austrália aqui muito alinhada, obviamente, com os Estados Unidos e procurando conter a presença chinesa. Estes acordos, que eram muito generosos, eram um aumento muito significativo de uma relação histórica muito próxima com estes 2 estados insulares, com financiamento, com treino, com meios, com tudo isso como contrapartida
algo que de facto não é muito frequente neste tipo de acordos, mas se percebe que tinha aqui um alvo implícito e evidente, que é, no fundo, haver um compromisso de que não haveria assinatura de acordos de defesa e segurança sem haver uma consulta prévia entre estes Estados e a Austrália. Não havia uma proibição taxativa desses acordos, mas havia, no fundo, aqui uma espécie de garantia de que não voltaria a acontecer aquilo que aconteceu com as Ilhas Salomão, que foi, de facto, essa grande surpresa num acordo, entre a China para uma presença ou uma cooperação militar em ilhas que são muito próximas já da Austrália. Qual é que é aqui a surpresa? Bem, é que esta semana, como vamos ver a seguir, era o aniversário da independência da Papua Nova Guiné, da Austrália. O primeiro-ministro australiano vai à Papua. O que tinha sido anunciado era a assinatura formal desta parceria reforçada, e aquilo que acontece é, isso não há assinatura, é anunciado, há um comunicado a dizer que haverá assinatura mais para a frente. De facto, há um adiamento dessa assinatura. Obviamente isto não é muito normal, não é? Há um primeiro-ministro que se desloca a um país vizinho e depois há uma espécie de cancelamento disso. Há a indicação de que haverá algum tipo de consulta com a China, mas realmente, do meu ponto de vista, a única interpretação possível é: a China aumentou muito a sua pressão, seja positiva, seja provavelmente negativa, ou seja, mais investimento, mais garantias de cooperação, eventualmente algum tipo de punição no caso de um acordo deste tipo avançar. E, do meu ponto de vista, também é muito importante esta percepção de que há um afastamento entre a Austrália e os Estados Unidos. Que os Estados Unidos, por um lado, não se sabe muito bem que grau de empenhamento é que vão ter, basicamente, em nenhum continente, em nenhuma parte do mundo. Esta ideia de que há um retraimento um pouco caótico e muito centrado naquilo que são as inclinações do Presidente Trump num dia ou no outro. E, portanto, obviamente é muito diferente a Austrália sozinha estar a fazer estes acordos e, no fundo, esta pressão também implícita, tácita, mas bastante evidente para um afastamento da China, estar a fazer isso por sua conta ou estar a fazer com todo o apoio dos Estados Unidos. E, portanto, claramente isso era o caso com a administração Biden, não é assim tão evidente com a administração Trump, e, portanto, acho que é isto que explica aqui, de repente, estas complicações, estes problemas. Quase aqui a chegarmos ao final, Bruno, ainda vamos até a África. O Mali enfrenta uma grave crise de segurança com o bloqueio imposto por um grupo jihadista, e neste caso falamos da interrupção das comunicações, mas também de emboscadas contra caminhões que ligam o Mali ao Senegal. O que é que se passa, Bruno, neste caso, e não era suposto a Rússia e a junta militar resolverem este problema, falando aqui em termos práticos? Sim, essa foi a grande justificação para o golpe militar, ou se quisermos, para os golpes militares de 2021, para a criação de uma junta militar, para a expulsão, basicamente, dos franceses e a retirada também acelerada de tropas europeias. No fundo, a ideia é que os militares malianos iam resolver o problema sem ter os civis a interferir, e que os russos iam resolver o problema com a necessária mão dura, sem, digamos, os pruridos e os problemas dos europeus. Ora, de facto, os factos desmentem isso. A situação tem-se continuado a degradar. Algumas vezes temos falado disso aqui, mas realmente nos últimos dias as notícias que surgem são basicamente que este grupo jihadista mais ativo, Jamaat Nusra, realmente basicamente está a tentar cortar a ligação rodoviária entre o Mali e o Senegal, ou seja, basicamente a sua ligação ao mar. O Mali é um de vários estados africanos encravados. A África é o continente com mais estados encravados. Aliás, temos falado muitas vezes aqui dos problemas que isso coloca, da falta de autonomia estratégica, da vulnerabilidade que isso representa, um Estado não ter acesso desimpedido aos grandes oceanos e, portanto, no fundo, às grandes redes de comunicação globais. E, portanto, isto é mais uma confirmação disso. Mas também de que houve aqui realmente uma promessa que não foi cumprida, quer da parte dos militares, quer da parte dos russos, portanto vamos ver. Aquilo que parece muito evidente é que o objetivo aqui dos jihadistas, do ponto de vista estratégico operacional, faz todo sentido, é no fundo cortar esta linha de comunicação vital, nomeadamente acabar com o abastecimento de combustível para o Mali. Ora, um país sem combustível, umas forças armadas sem combustível, é muito difícil continuarem a funcionar. E, portanto, há realmente aqui o risco de uma degradação muito séria e muito rápida da situação.
E Bruno, ainda temos tempo para, no fundo, fecharmos estes 5 continentes e na Europa, vamos dizer assim, Ursula von der Leyen defende que a Europa precisa de acordos com a Índia e outros países para, no fundo, reduzir, aliás, aqui a dependência dos Estados Unidos. Aliás, Montenegro foi à China e ao Japão. Achas que seguindo esta mesma linha é mesmo possível? Bem, muito brevemente, acho que essa viagem do primeiro-ministro português realmente está nessa linha, exatamente, ou seja... É um sinal, no fundo. Aí eu diria que é muito importante irmos para uma linha de procura de diversificação realista, pragmática, diversificar sem ilusões em relação aos Estados Unidos, ou seja, isso não significa que nós queiramos cortar relações com os Estados Unidos, isso seria um disparate, tendo em conta a nossa geografia, a história, a intensidade das relações económicas entre a Europa em geral e Portugal em particular com os Estados Unidos. Agora, se os Estados Unidos dão todos os sinais de se quererem fechar mais, de quererem fechar mais o seu mercado, de que não vão estar dependentes de alianças ou tratados e vão fazer o que entendem ser o seu interesse. Bem, essa linha de total pragmatismo, total realismo, digamos, não é um exclusivo dos Estados Unidos e, portanto, a resposta lógica a isso é os outros países, os países aliados e parceiros comerciais tradicionais dos Estados Unidos, nomeadamente os países europeus, procurarem também diversificar relações, encontrar outros mercados. Isso não é fácil encontrar um mercado que substitua a maior economia do mundo. O tipo de relações que existem com os Estados Unidos são difíceis de criar com outros Estados, mas realmente tem de se proativamente procurar diversificar essas relações. Diversificar deve querer dizer exatamente isso, ou seja, foi muito importante na viagem do primeiro-ministro português que ele tenha ido não apenas à China, mas também ao Japão, ou seja, deixando claro que não se trata de alinhar com o bloco chinês e de facto também ser realista neste sentido, que é o acesso ao mercado chinês não é necessariamente muito mais fácil ou mais fácil do que o acesso ao mercado norte-americano, mesmo com Donald Trump. Portanto, é como eu digo, diversificar sem ilusões, mas realmente essa é a tendência geral na Europa e é uma tendência lógica que corresponde às dinâmicas atuais do sistema internacional e às opções também do atual presidente dos Estados Unidos, legítimas, de querer fechar mais as suas fronteiras, de ter uma postura mais nacionalista, mas isso também significa que é legítimo que outros países sigam um pouco a mesma linha. E é preciso, no fundo, encontrar alternativas. Bruno, vamos fechar este episódio com a tua habitual recomendação. O que é que tens esta semana? É de um pensador, também de um colunista no Wall Street Journal, William Galston, que eu aprecio bastante, Anger, Fear, Domination, Dark Passions and the Power of Political Speech. É uma obra que saiu agora há poucas semanas e que eu li há poucos dias, mas basicamente é uma reflexão sobre, no fundo, o momento político atual, em termos, nomeadamente, da política interamericana, mas não só. No fundo, esta ideia de que não se pode na política olhar apenas para a racionalidade, a lógica, as emoções são muito importantes, isso é algo que os historiadores insistem sempre muito e muito mais do que os cientistas políticos, é bom que um cientista político também tenha essa noção, e as emoções não são só a empatia, a simpatia, digamos, a caridade, as boas intenções, vamos dizer assim, ou as boas emoções, o amor, a generosidade, são também estas emoções mais negras, como ele diz, do medo, do ressentimento, da vingança, da vontade de dominação, de poder, e portanto é fundamental, diz ele, para os defensores dos regimes liberais, para os defensores das democracias constitucionais, perceber estas emoções, o papel que elas desempenham e tentar também conseguir ser eficazes a lidar com elas. No fundo, também conseguir jogar este jogo e usar este jogo no sentido da defesa também da democracia pluralista e constitucional. E Bruno, nós deixamos também aqui uma recomendação aos nossos ouvintes. Se tiver dúvidas, perguntas, envie para o e-mail ouvinte@observador.pt. Quem sabe se no próximo episódio não está aqui a sua dúvida a ser esclarecida com o Bruno Cardoso Reis, que está de regresso no próximo sábado. Bruno, um abraço daqui até aos Açores. Tudo a correr bem. Obrigado. Boa semana. Novo Cupra Tavascan 100% elétrico. O SUV Coupé com autonomia em cidade até 693 km, combinada até 569 km e carregamento rápido dos 10 aos 80% em apenas 28 minutos. O impulso que leva o seu negócio mais longe. Por 450 € mês mais IVA, sem entrada inicial. Renting para empresas INI. Novo Cupra Tavascan.
Acelere a ambição.